Todos nós, ou pelo menos a grande maioria dos torcedores do Sport, quando o Sport foi contratando determinados jogadores para este elenco, todos nós, ou a grande maioria, gostamos das contratações. Pô, quem é que não gostou de ter um Sérgio Oliveira no elenco? Quem é que não gostou de ter um Pablo? Quem não gostou de ter, por exemplo, o João Silva, que vem mostrando agora ser um grande zagueiro? Entre outros, né, gente? Fabrício Domingues, que foi uma grande surpresa no ano passado, contratação do Sport. Cara, entre outros. O Sport tem um elenco bom, seja titular e seja banco de reservas. E eu vi muita gente criticando o banco de reservas do Sport, dizendo que o banco de reservas é fraco. Eu discordo, gente. Talvez o time reserva do Sport não seria um time muito forte se ele fosse o time titular. Agora, como jogadores suplentes que entram no decorrer do segundo tempo ou por possível, acaso do destino, tenha que substituir o jogador titular por um jogo ou dois, eu acho que são jogadores de qualidade suficiente para manter o padrão do time. Ou seja, se a gente perde um lateral direito, entra outro e mantém a qualidade do lateral direito. Se a gente perde o esquerdo, a mesma coisa. Se a gente perde o centroavante, a mesma coisa. Se a gente perde um zagueiro, igual. E até mesmo um goleiro. Eu acho que o Thiago Couto está no mesmo nível do Kaique França. Hoje o Kaique França é o titular. Mas se por acaso o Thiago Couto se transformasse no titular do Sport, eu confiaria igual, porque eu vejo os dois no mesmo nível. Não existe aquela distância de um para o outro. Pelo menos eu vejo as coisas assim, né? E no jogo de daqui a pouco, logo mais contra o Vasco, eu acredito que o Sport pode ir lá em São Januário fazer um grande jogo. E se por acaso a gente perder do Vasco, enfim, o que é que eu vou dizer, né? Todo mundo perde. O Sport seria a segunda derrota do Sport neste campeonato brasileiro, mas a gente já sabe como foi a derrota contra o Palmeiras, né? O Sport foi garfado, porque o correto mesmo era o Sport ter 2 jogos e 2 empates. Mas, infelizmente, temos um empate e uma derrota. Eu acredito na vitória contra o Vasco hoje, até porque o Vasco está meio atrapalhado, né? O Vasco não está vivendo bons momentos, não. O Sport está vivendo bons momentos? Depende da sua ótica. Hoje eu vejo que o Sport vive um bom momento. Vira a chave. Copa do Nordeste deu uma pausa e mesmo assim o Sport está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste. Campeonato estadual acabou, mesmo a gente perdendo jogos para o Náutico, Santa Cruz acabou e o Sport foi o campeão. Ok, perdemos o segundo jogo da final para o Retrô, é verdade, ganhamos um e perdemos outro e ganhamos nos pênaltis, mas o Sport foi o campeão. Ah, fomos eliminados da Copa do Brasil, verdade também, uma vergonha, mas vira a chave, passou. Copa do Brasil fomos eliminados, Campeonato estadual fomos campeões, Copa do Nordeste estamos no páreo ainda, na briga pelo título. Estamos classificados para a próxima fase. Então, gente, é o seguinte, agora é Campeonato Brasileiro. E eu vejo agora que, pelo que eu vi no jogo contra o São Paulo e pelo que eu vi no jogo contra o Palmeiras, Pepa parece que acertou o time. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sport viaja para pegar o Vasco com o retorno de Atencio e um novo desfalque. Veja a provável time. Desta forma, o provável Sport que irá a campo contra o Vasco deve ser com Kaique França no gol, Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico. Chico vai jogar na lateral esquerda porque Dalbert e Igor Cariús estão machucados. Rivera, Duqueiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima. Barleta e Pablo. Agora vocês estão vendo o time que entrou em campo como titular no último jogo contra o Palmeiras, né? Kaique França, Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús. Cristian Rivera, Duqueiroz, Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Cristian Barleta e Pablo. Parece que Pepa realmente já encontrou a formação titular do Sport. A única diferença é que o Lucas Cunha vai jogar hoje no lugar do Chico, porque o Chico vai jogar no lugar do Igor Cariús, já que o Chico também faz a lateral esquerda, né? Não é um lateral esquerdo assim que a gente possa confiar tanto, mas ele sabe fazer a função. É aí que eu digo, gente, o Sport tem um elenco. Tem um elenco onde Chico, zagueiro, pode ir lá fazer a lateral esquerda, onde Igor Cariús, por exemplo, que é o lateral esquerdo, pode fazer a lateral direita. Gente, nós temos um bom elenco. E neste vídeo eu vou bater na tecla de que o elenco reserva do Sport, vou mostrar aqui nomes, vou mostrar a galera aqui, tudo do site oficial do clube, tá? O elenco reserva do Sport, ele pode entrar, nem que seja por um jogo, e manter o ritmo do time titular, né, gente? Vamos nessa!
E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Claro, agora, a partir de agora, não vou mostrar os jogadores supostamente titulares do Sport, só aqueles que a gente sabe que são reservas. Vamos começar pelos goleiros. Aí vocês estão vendo o número 41, Davi, e o número 12, Thiago Couto. O Davi é um menino da base do Sport, bom goleiro. É o terceiro goleiro, né, gente? Então não me ofende o terceiro goleiro ser um rapaz da base, tá? Um atleta da base. Já o Thiago Couto eu já expliquei para vocês, né? Ele é o reserva imediato do Kaique França. Já fez alguns jogos este ano, também já tinha feito ano passado. Teve alguns imprevistos em alguns jogos, né? Infelizmente, quando ele entrou, na maioria das vezes o Sport perdeu, mas não necessariamente por culpa do Thiago Couto, né? Eu acho que o Thiago Couto é sim um bom reserva do Kaique França, e se ele entrar, por exemplo, hoje contra o Vasco, eu acho que ele consegue manter o nível do titular. Agora nós estamos com os zagueiros. Número 3, Lucas Cunha. 25, Antônio Carlos. 13, Renzo. E 15, Rafael Thierry. Bom, desses zagueiros aí, o Lucas Cunha, eu acho que ele, assim, eu tenho uma opinião que é um pouco diferente de outras pessoas, tá? Eu acho que o Lucas Cunha é um bom zagueiro. Ele pode ter ali um pouco de dificuldade na bola aérea, mas ele com a bola no chão, ele sabe tocar, ele sabe fazer grandes lançamentos. Então eu acho que ele é um bom zagueiro e pode substituir bem o Chico, na minha opinião. Já o Antônio Carlos, gente, é um cara rodado, um cara experiente. Não é possível que Antônio Carlos não consiga entrar na vaga do João Silva, por exemplo, e não consiga manter o nível do jogador titular. O cara foi campeão pelo Fluminense, pô. Não é possível, ele é um bom jogador. Agora, até o momento no Sport, ele meio que oscilou entre boas apresentações e ruins ou péssimas apresentações, né? Tá um pouco lento, perdeu na carreira aí, se não me engano, foi no jogo com o Altos, né? Que eu acho que ele perdeu para a carreira de um jogador do Altos, o Rodrigão, o Robozão, sei lá, já não me lembro o nome do jogador do Altos, não sei se foi o Altos ou o Souza, já não me lembro, tá, gente? Mas foi um jogo ali realmente que o Antônio Carlos deixou a desejar. Mas eu acho que ele é um zagueiro para ser reserva, ele pode ajudar e muito quando entrar. Agora, se a gente ficar naquela teoria de que ele vai entrar e vai entregar o jogo, aí, meu irmão, não dá para ninguém, né? Já o Renzo é zagueiro prata da casa do Sport, é o único que eu não teria hoje no elenco, tá? Desses 4 zagueiros que vocês estão vendo aí, é o único que eu não teria hoje no elenco. Tanto é que vocês estão vendo aí que eu coloquei um X no Renzo, né? Eu coloquei um Xzinho no Renzo. Realmente eu não teria o Renzo no elenco hoje. E por último, o Rafael Thierry, que está machucado, mas é o nosso grande capitão, né? Rafael Thierry, que se tivesse condições clínicas de jogo, era titular absoluto do time do Sport. Agora, só que deu ruim pro Rafael Thierry, né? Porque o João Silva chegou, é mais jovem, é disposto, é lutador, é brigador, é um bom zagueiro. Então eu acho que vai acontecer com o Rafael Thierry este ano o que já aconteceu com Magrão. Para quem não lembra, em 2015, Magrão, titular absoluto da equipe do Sport, se machucou, né? Sofreu uma contusão tal e ficou alguns meses afastado dos gramados. E aí o reserva dele, Danilo Fernandes, que hoje é goleiro do Bahia, assumiu a titularidade no Campeonato Brasileiro de 2015, campeonato aquele que o Sport ficou na 6ª colocação, e vou dizer mais, tá? Muito por culpa do Danilo Fernandes. O Danilo Fernandes fez grandes defesas que garantiram a 6ª classificação do Sport naquele ano. Claro que o Sport tinha um time encaixado, Diego Souza, André Balada, Maicon Leite, Marlone, a galera tava jogando muito, né? Mas até o Hernani Brocador, que era banco, quando o Hernani Brocador entrava no lugar do André, fazia gol também. O Sport tinha um time arrumado, tá, gente? Mas aconteceu que o Magrão ficou no banco, né? E aí, no final do ano, o Danilo Fernandes saiu, se não me engano, acho que foi pro Internacional, voltou pro Inter, alguma coisa desse tipo, e aí Magrão recuperou a titularidade. Então eu acho que este ano, o nosso amigo Rafael Thierry é banco, viu, gente? E aqui para nós, não é um banco de qualidade. E aí chegamos nas laterais. Vocês estão vendo aí o número 33, Matheus Alexandre, e o número 2, Leonel de Plácido. Os dois são laterais direito, ok? São reservas nesse momento do Hereda, tá? Ó, eu vou ser sincero para vocês. Não me ofende ter o Matheus Alexandre e o de Plácido na reserva do Hereda. Eu acho que o Hereda, não podendo jogar, o de Plácido e o Matheus Alexandre, eles têm capacidade de futebol suficiente para segurar a bronca, pelo menos por um jogo, pô. Ou por um tempo, alguma coisa desse tipo. Vai que o Hereda se machuca, sai no intervalo, por entre o de Plácido, entre o Matheus Alexandre, eu acho que eles têm condições de manter o nível do elenco no segundo tempo. Vai que o Hereda não joga porque foi suspenso por terceiro cartão amarelo, a mesma coisa. Então,
O único problema aí que eu vejo no Matheus Alexandre é que ele entra nervosão no jogo, entra pilhado e ele perde bolas bobas. Mas, porra, ele, assim, tem potencial, gente. O cara tem um canelão grande, o cara tem uma passada larga, ele pode ganhar na carreira para muitos jogadores. Já o Di Plácido, ele não sabe cruzar a bola na área. Esse é um grande problema do Di Plácido. Ele não sabe cruzar a bola na área. Agora, com a bola no chão, ele é um bom jogador. Já o número 29, Dalbert, porra, o cara jogou na Europa, sabe? Jogou na Inter de Milão, gente, pelo amor de Deus. Ele tem futebol suficiente para ser reserva do Sport. Muita gente não gosta dele. Não me ofende, tá? Claro que entre ele e o Igor Cariús, eu sou muito mais o Igor Cariús. Mas para ter o Dalbert na reserva, para cobrir um espaço, para tapar um buraco, porra, não é possível. O Sport tem, nesse momento, na minha opinião, 5 bons laterais. Só que a gente sabe que o Hereda e o Igor Cariús estão bem acima dos reservas, né? Mas como reserva, reposição de jogo, eu acho que esses 3 jogadores ajudam e muito o Sport. Na volância temos apenas o Adriel e o Fabrício Domingues. Lembrando que temos também o Zé Lucas. Só que o Zé Lucas, assim, essa é a nova camisa do Sport, né? Então, muito possivelmente, quando foi feito esse ensaio fotográfico, o Zé Lucas estava, como está ainda hoje, a serviço da seleção Sub-17, no Sul-Americano, que está sendo disputado na Colômbia, né? Inclusive, hoje, sábado, tem a final, se não me engano é hoje. Colômbia e Brasil, Zé Lucas titular, tá, gente? Eu acho que é no mesmo horário do jogo do Sport, mas enfim, isso é papo para outro vídeo, tá? Então você veja aí Adriel, o menino da base, que é muito bom jogador, não me ofende para nada. Aliás, daqueles jogadores da base do Sport, do Sub-20, que começaram o campeonato, apenas realmente o Adriel e o Zé Lucas continuaram no elenco principal, porque mostraram qualidade, né? O Zé Lucas acima da média e o Adriel muito voluntarioso, muito bom jogador também. Então ele ajuda a ter o Adriel na reserva, menino novo, gás novo, ele vai fazer de tudo para jogar muita bola, né? E o Fabrício Domingues, pô, foi o artilheiro do Sport na temporada passada na Série B. Pelo amor de Deus, o cara tem qualidade, é brigão, é raçudo. Porra, quem é que não quer ter o Fabrício Domingues no Sport, né? Então são 2 jogadores que estão na reserva hoje, mas podem ser titulares. Agora passamos para os meias. Aí vocês estão vendo o número 20, Rodrigo Atencio, número 19, Johan e número 59, Christian Ortiz, Tite Ortiz, né? Ó, gente, o Rodrigo Atencio, ele chegou para ser titular, né? Mas ele se machucou e agora ele está voltando, tanto é que o Globo Esporte dá ele como um possível, digamos assim, reserva no jogo de hoje contra o Vasco, não é? Ele viajou e tudo mais, então muito possivelmente pode ser opção para o segundo tempo. Ele chegou para ser titular, jogador que custou 12 milhões de reais ao Sport, vindo do futebol argentino, foi revelação do futebol argentino na temporada passada. Esse é titular, está no banco de reservas hoje por, enfim, acaso do destino, né? Mas é um jogador com muita qualidade. O Tite Ortiz, que está com a 59, eu gosto do futebol dele. É um jogador que talvez para ser titular do Sport hoje não dá para ele, mas ele é um bom reserva. Eu arrisco a dizer que ele é até um reserva de luxo, gente, porque ele tem qualidade, tá? Já o Johan é um jogador muito contestado pela torcida do Sport, não me ofende. Agora, claro que às vezes ele entra meio que desconectado, não é? Meio que desconectado do jogo, falhando passes, errando algumas bolas, mas para ter ele na reserva também, sinceramente, tá bom. E agora vamos para os atacantes. Vocês estão vendo aí Arthur Souza, Carlos Alberto, Gustavo Maia, Gonçalo Paciência, Lene Lobato, Romarinho e Zé Roberto. Desses jogadores aí, eu não teria contratado o Arthur Souza. Portanto, eu já coloco aí um X nele, né? Porque eu não teria ele no elenco, sinceramente. O Renzo eu não teria, porque eu emprestaria, jogador da base e tudo mais. O Arthur Souza eu nem sequer teria contratado. Apesar de que eu gostei do jogo de estreia dele. Quando ele entrou, pareceu voluntarioso, brigador. Ele parece ser um cara, aquele tanque de guerra, né? Ele é meio, assim, forte e tal, ele briga e tal. Me lembrou um pouco o Adriano Imperador, sou sincero. Mas não o futebol, claro, né, gente? Mas sim a disposição, meio que trombador e tal, aquela coisa toda. Mas eu não teria contratado. Eu acho que foi um jogador que, com o passar dos tempos, né, das rodadas, ele foi entrando em outros jogos e mostrou que a bola realmente precisa chegar nele, aí fica mais complicado para ele quando ele não tem a bola, ele não se posiciona tão bem. Enfim, eu não teria contratado esse jogador, tá? Então, já que eu não teria contratado Arthur Souza, vamos colocar apenas os jogadores do Carlos Alberto até o Zé Roberto. E aí está, esses são os jogadores reservas de ataque do Sport hoje. Eu coloquei o Gonçalo Paciência como reserva porque nesse momento ele é reserva, né? O Pablo é o titular.
Até porque o Gonçalo Paciência está machucado, né? E aí você tem o Carlos Alberto, o Gustavo Maia, o Lênin Lobato, o Romarinho e o Zé Roberto. Gente, tirando o Zé Roberto, que se operou, né? Fez uma cirurgia e tal e tudo mais, está se recuperando. Se o Zé Roberto hoje tivesse condições de jogo, ele era, sem dúvida nenhuma, um banco de luxo. Joga bola, o Zé do gol, ele é muito bom jogador. Romarinho também é muito bom jogador. O Lênin Lobato se mostrou uma grata surpresa no finalzinho do ano passado e este ano. O Gonçalo Paciência vem com boas referências. O Gustavo Maia, que chegou no Sport, foi a primeira contratação do Sport para essa temporada. Ainda no ano passado, veio meio que com a desconfiança da torcida, mas mostrou futebol quando entrou em campo, principalmente no Campeonato Estadual e na Copa do Nordeste, não é? E o atacante Carlos Alberto foi uma das contratações mais caras do Sport, custou 15 milhões de reais, ainda não mostrou para que veio, mas eu acho que esses jogadores aí, eles têm qualidade suficiente para quando entrar, manter, digamos assim, o ritmo do time titular. Portanto, gente, eu acho e tenho convicção que esse elenco do Sport, esses jogadores reservas que vocês viram aí, tem condições suficientes para manter o elenco titular do Sport competitivo. Eu me recuso a acreditar que esses jogadores que vocês viram aí, reservas, não têm condições de manter o time do Sport competitivo, seja contra que time for. Retrô ou Palmeiras, não importa. Ou Flamengo, Real Madrid, não importa, gente. Agora, vai ter dia que um vai jogar melhor que o outro, vai ter dia que o time vai estar encaixado, vai ter dia que o time vai estar perdido. Isso vai depender muito também do Pepa, das escalações do Pepa e das mudanças que o Pepa vai fazer, né? Agora, para esse Campeonato Brasileiro, eu acredito muito nesse elenco. É um elenco que dá para ser campeão? A probabilidade é 99% que não, né? 1% que sim. Mas dá para brigar por uma pré-Libertadores, viu, gente? Dá. Porque se o Sport brigar por uma pré-Libertadores, ele muito possivelmente consegue ali uma 7ª, 8ª colocação e dependendo dos resultados em Libertadores e Copa do Brasil, pode até sobrar para o Sport uma vaga na pré-Libertadores na 8ª colocação, assim como foi com o Bahia o ano passado. Tô errado? Não. Então dá para o Sport, esse elenco dá para manter o Sport no top 10 do Campeonato Brasileiro. E se a gente ficar no G10 esse ano, ótimo. A gente tem um elenco que está vindo da 2ª divisão, né? Você, se chegou até aqui, o final deste vídeo, você é um guerreiro e você realmente gosta do Nerd Futebol. Deixa aqui o seu comentário, tá? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos por mais 3 pontos hoje, hein, Sport? Tchau, galera!